Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Câncer. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesada ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for paz, amor, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. E se você quiser, você também pode deixar um like, um comentário, se inscrever no canal ou hypar. Vamos lá. O 10 de copas. O 5 de espadas. O as de copas. O 4 de espadas. Vocês estão vivendo. Eu sinto que eu tô falando com quem já está vivendo, ou pelo menos está começando a viver, um momento que é um momento em que vocês alcançam um amor, uma vida familiar, uma vida muito boa, uma vida que faz vocês muito felizes, talvez para alguns de vocês até um momento de constituição de família. Eu sinto aqui que, de fato, é um momento em que você, junto com uma pessoa, né, junto com um amor, com esse amor que é retratado no 10 de copas, começam a ver as coisas darem certo. Começam a ver as coisas serem felizes. E aqui nós temos duas crianças representadas, e essas crianças, elas são muito interessantes porque elas me trazem aqui essa energia. Às vezes, quando a gente pensa no nosso passado, de quando a gente era criança, a gente tem lembranças, como por exemplo, vamos supor que a gente tem os nossos pais, e os nossos pais compraram um terreno para construir uma casa. Aí um dia a gente vai lá com os nossos pais ver esse terreno, e a gente, como criança, a gente anda pelo terreno, corre, faz a maior bagunça. Aquilo tudo é alegria, tudo é felicidade. Mas é uma coisa curiosa, porque quando nós temos essa lembrança, a gente acaba construindo na nossa cabeça memórias felizes. Memórias felizes daquele momento onde as coisas foram feitas e as coisas deram certo. Só que se a gente olhasse de outra perspectiva, nós íamos ver que talvez aquilo que era leveza, que era alegria, que era simples para a gente, era muito complicado para os nossos pais. Talvez os nossos pais, eles tenham lutado muito para conseguir comprar aquele terreno, trabalhado muito. E apesar deles terem conseguido ter o terreno, ainda falta construir a casa inteira. E então muitas coisas que a gente, depois de adulto, lembra da nossa infância como coisas prósperas, às vezes foram a jornada de luta, a jornada de desafios, conquistas, claro, mas também lutas e desafios dos nossos pais, por exemplo. E o que isso me traz aqui, e por que eu estou falando disso? Porque eu sinto aqui, não necessariamente que vocês tenham ou vão ter filhos, nada do tipo, tá? Família é quem você escolhe para viver, família é quem você escolhe para você, independente de como seja a configuração dela. O que eu sinto aqui é que
esse momento, ele está começando a acontecer, ou está acontecendo esse momento de felicidade, não é sozinha, é com esse amor, é com essa pessoa que finalmente as coisas estão dando certo e vocês estão sentindo essa felicidade. Mas ao mesmo tempo, que é um momento de realização das coisas, existe aqui uma certa reflexão, uma certa é um momento de muita é um momento muito especial na vida de vocês, porque vocês estão olhando para memórias, para lembranças e para coisas que podem ser muito difíceis. Mas ao mesmo tempo, agora é diferente, porque vocês têm essa pessoa do lado, porque vocês têm esse amor, essa união harmoniosa. E em muitos momentos, isso que vocês estão vivendo hoje e que no futuro vão ser lembranças felizes, hoje, na verdade, para vocês, são é uma experiência que, por melhor que ela seja, ela também pode assustar, sabe? Você olhar para aquele terreno vazio e você pensar que você ainda tem que construir a casa inteira. Esse 5 de espadas, ele me fala aqui que tanto você quanto essa pessoa, para chegar até aqui, vocês viveram uma jornada que, ainda que ela tenha sido vitoriosa, ela foi muito vagarosa e ela foi, em alguns momentos, muito injusta. Ela soou como muito injusta para vocês. Ela soou como muito, talvez até humilhante, sabe? Então vocês chegam nesse momento que vocês estão, mas vocês chegam com essas marcas. E essas marcas, elas estão ali. E vocês estão vivendo esse sentimento de ter que lidar com elas de alguma forma. Então é estranho para vocês olhar para esse momento da vida onde as coisas estão dando certo. É estranho para vocês até se entregar a esse momento da vida em que as coisas estão dando certo. Porque tem aquelas coisas ali, sabe? Vocês lembram do que vocês viveram, vocês lembram do que vocês sofreram. Só que ao mesmo tempo, essa energia de amor, quando eu vejo esse personagem, né, um personagem segurando na cintura, abraçando o outro pela cintura, eu sinto esse calor bom, essa felicidade, essa coisa de saber que tem alguém do seu lado, sabe? Parece que você esperou tanto para sentir isso. Parece que você esperou tanto para sentir que você não está sozinha, que você pode confiar em alguém, que por mais que ainda existam coisas difíceis a serem vencidas, que ainda exista uma casa inteira a ser construída, digamos assim, não estar sozinha, ter alguém que quer estar do seu lado, ter alguém que quer viver os dias de luta com você, muda muita coisa, sabe? E então essa energia do 5 de espadas, por mais incômoda que ela seja, por mais que ela fale muito dessas dores passadas, de todas as dificuldades que você já passou, os conflitos e talvez até a humilhação que você viveu para chegar até esse momento, a mensagem aqui ela diz o seguinte: olha, deixa esse amor transbordar, se permita viver o mistério de tudo aquilo que está te fazendo feliz, de tudo aquilo que está te fazendo amar, de tudo aquilo que está te fazendo construir uma vida agora. Porque é difícil, de fato é difícil o que você está vivendo. E às vezes parece que essa energia vem, de certa forma, querendo te paralisar, querendo talvez até te convencendo, né? Talvez até te sendo assim uma energia meio de assediadora, sabe? Que essa energia parece que ela fica meio que fazendo você de alguma maneira pensar em parar
de seguir esse caminho que você está seguindo, em parar de seguir essa jornada, como se... E esse parar, ele pode estar até disfarçado, tá? Ele pode até estar disfarçado de um suposto descanso. Não, agora eu preciso descansar, eu mereço descansar. Então eu preciso tomar cuidado. Eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque esse As de Copas, ele fala que esse é o momento que você esperou. Ele é um momento da sorte, da felicidade que você esperou, sabe? Então agora você pode. Você tem aquilo que você precisa para viver aquilo que você esperou, sabe? Tem uma melancolia, né? Às vezes você pensa, olha para tudo que está acontecendo, você vê por tudo aquilo que você pensa em tudo aquilo que você já passou, sabe, em todas as dificuldades, todo o sofrimento, toda humilhação. Existe uma energia de humilhação muito intensa aqui. E às vezes você para e você pensa e fica tentando entender, fica tentando decodificar aquilo que você está vivendo, sabe? Porque a vida, às vezes, ela é muito desafiadora. Às vezes a gente se questiona muito, por que tal coisa não aconteceu antes? Por que tal coisa não aconteceu de tal forma? E isso pode ser muito torturante, às vezes. Eu não sinto aqui você sofrendo, mas eu sinto que essa nostalgia, ela te traz essas lembranças e me lembra e me traz essa sensação assim de um documentário, sabe? Como se a sua vida fosse um documentário, que é bonito, tem aspectos de felicidade ali na simplicidade do que a gente vê, mas ao mesmo tempo fala de uma realidade que às vezes pode parecer um pouco melancólica, pode parecer um pouco contemplativa demais. Eu vejo você um pouco perdida nesses momentos de contemplação das coisas, onde você parece estar tentando entender o contexto e o sentido de tudo aquilo que você está vivendo. E isso não é necessariamente ruim, isso faz parte do seu processo, mas cuidado. Ao mesmo tempo, cuidado, porque essa linha é muito tênue, sabe? Essa linha é muito tênue. A sacerdotisa, o pajem de paus, o 9 de espadas e o as de espadas. Esse momento da sua vida, ele representa a oportunidade de você resolver coisas que há muito tempo vinham te causando preocupação. E você ainda traz essas preocupações. Você traz essas preocupações. Mas esse é o momento de você resolvê-las. É o momento em que você consegue ter da espiritualidade, como amparo da espiritualidade da Mãe Divina, a clareza que você precisa para reconhecer a sua capacidade e conseguir dar luz para todas essas coisas que vinham te causando preocupação. Porque está chegando a um momento que é um momento feliz, que é um momento bom. Não quer dizer que todas as coisas que um dia nos entristeceram ou um dia nos causaram preocupações, elas vão desaparecer instantaneamente, ou mesmo que a gente vai se esquecer delas, como se a gente nunca tivesse vivido isso. E é sobre isso que essa leitura fala. Ela fala que você vive esse momento de felicidade, mas ainda tem aquelas marcas ali. E essas marcas, elas precisam ser tratadas. Essas marcas, elas precisam ser cuidadas, ao invés de ser reafirmadas. Então não é sobre deitar
e se aceitar como uma pessoa doente, né? Eu não estou falando literalmente, tá? Se você tem uma doença literal, também haverá cura, mas você vai ter que procurar um médico. Vai ter que orar para a espiritualidade, mas também procurar um médico, é claro. Porque Deus ele nos capacita para fazer o bem para o próximo, né? E na medicina nós encontramos algumas pessoas nesse contexto. Então, esse momento não é sobre aceitar as coisas que te limitam, né? A sua doença, entre aspas. Esse é um momento de você vivenciar a sua cura. A sua cura. E é uma energia que muito... Não é uma energia triste, sabe? Mas é uma energia muito emocional, porque... Novamente, né? Às vezes quando a gente vê as coisas dando certo, a gente só quer que tudo, sei lá, desapareça, que tudo fique bem instantaneamente. Aliás, vocês, até porque vocês já viveram tanta coisa, já fizeram tanta coisa, mas vocês não precisam mais se preocupar com essas coisas que traziam preocupações com vocês. Mas vocês não precisam se preocupar não porque elas vão desaparecer instantaneamente, mas porque elas não têm mais poder na sua vida. Porque vocês têm o recurso que vocês precisam para resolvê-las e vocês não estão mais sozinhos. Eu sinto aqui que tem muitas pessoas que pensaram meio que em parar, em largar a mão da vida, sabe? E nesse momento em que vocês pensaram em parar, em largar a mão da vida, surge essa pessoa. E diz uma coisa completamente diferente, ou faz vocês quererem uma coisa completamente diferente. Essa pessoa ela diz para vocês, vamos construir uma vida. Ou ela faz vocês quererem construir uma vida com essa pessoa. E aí vocês ficam naquela situação, poxa vida, mas como que eu posso? Agora, nessa altura do campeonato, eu vou construir uma vida, eu já tinha pensado em largar ela. Em largar a mão da vida. E essa altura do campeonato eu vou construir o terreno para ainda construir a casa. Isso é uma analogia, claro, mas eu vou... É uma metáfora, mas eu ainda vou construir a casa. Constrói. Edifica o seu amor. Fundo do maço, o 3 de espadas. No fundo deste maço, o 10 de ouros. A justiça. O valete de copas. O mago. A sacerdotisa. Vocês sofreram, né, muita coisa doeu no coração de vocês. Vocês passaram por momentos aqui muito difíceis, né, muito tristes. Vocês... Essa carta, ela fala de negação dos sentimentos. Mas negação dos sentimentos, de dor no coração aqui, nesse sentido que a gente falou de meio largar a mão da vida, sabe? Largar a mão de amar, largar a mão de tentar viver uma coisa boa na vida. Mas vocês estão vivendo um momento em que uma coisa maior, né? Uma coisa maior do que aquilo que vocês sabiam surgiu na vida de vocês. Vocês achavam assim, não, eu tenho certeza que acabou as possibilidades. Eu tenho certeza que a partir daqui
não tem mais nada, não tem nem a possibilidade de surgir algo, de surgir alguém, de alguma coisa dar certo, de alguma coisa mudar significativamente. Mas aí essa carta do mago, ela fala que vem um conhecimento que ele é superior. Um conhecimento que ele revela algo, com essa carta da, da sacerdotisa, ele revela algo que vocês não tinham como saber, que vocês não conseguiam saber. Algo que é superior, algo que vem do divino, sabe? E aí vocês estão tendo que lidar com essa situação. Poxa vida, eu que pensava que tudo tinha acabado aqui, agora eu estou diante do começo de algo que é até melhor do que aquilo que eu pensava que eu iria receber nessa vida. O mundo, o eremita, o 7 de paus, o 10 de copas novamente. Vocês aqui realmente pensaram que vocês iriam ficar sozinhos. Vocês pensaram, muitos de vocês aqui tinham desistido do amor, muitos de vocês aqui vocês tinham de certa forma transformado essa solidão e essas dificuldades de vocês em um lugar relativamente seguro, que não é um lugar que vocês queriam ter, né? Vocês não queriam que a vida fosse dessa maneira, mas de certa forma pensar que não tinha muito mais possibilidade de alguma coisa acontecer, trazia um conforto no sentido de que vocês não precisavam ter que lidar com a expectativa. As coisas são assim, as coisas vão continuar assim, é isso que dá para ser, é isso que dá para fazer. E muitos de vocês tinham se convencido de que vocês iam viver uma certa solidão. Mas tem uma coisa justa aqui chegando para a vida de vocês. Tem uma coisa que precisava chegar na vida de vocês por justiça, que não poderia deixar de ser entregue, né? Que essa prosperidade, essa felicidade. E essa carta, apesar de ser uma carta de ouros, né? Aqui, esses dois... Tudo grudado aqui, gente. Com esses dois 10 de copas, fala muito que esse 10 de ouros é sobre as coisas dando certo na vida, na sua vida e na vida dessa pessoa. Sabe qual que é a parte mais complicada aqui? É que vocês encontraram uma pessoa que precisa de vocês. Vocês encontraram uma pessoa que viveu algo muito semelhante àquilo que vocês viveram. Então agora não é mais apenas sobre vocês. Aí vocês respiram fundo e pensam, poxa vida, eu já estava quase desistindo, ia ser tão fácil desistir se essa pessoa não estivesse aqui. Eu não tinha nada a perder. Mas aí essa pessoa chega e esse amor chega e esse amor, ele te faz um gesto de amor. Ou ele faz alguma ação, ele te dá um sinal que te reconcilia com a vida, né? E você vê nesse amor uma chance de viver uma vida boa, uma chance de viver uma vida justa. Mas esse amor não chegou na sua vida por acaso, né? Esse amor ele chegou na sua vida por quê? Por justiça. Porque a justiça divina precisava te dar essa chance, esse caminho, essa oportunidade de viver uma vida próspera, de viver uma vida boa. E essa carta do 10 de ouros, ela fala principalmente que as coisas que você vai construir junto com essa pessoa vão ser firmes, vão dar certo. A casa vai ser erguida, sabe? Vocês vão ter o lugar de vocês vão ter os recursos de vocês vão ter uma vida que para vocês, segundo as necessidades de vocês, é uma vida próspera. Vocês vão construir o mundo de vocês
o mundo que faz vocês felizes. E essa pessoa, ela traz uma sensação muito gostosa, assim, de que junto com essa pessoa você se sente no seu lugar, no seu mundo. Porque parece que muitos de vocês estavam se sentindo deslocados, sabe, perdidos, eremitas, assim. Parece que nada se encaixava, nenhum lugar servia para vocês e vocês acabavam se retirando de certos aspectos da vida. Mas aí abre uma porta, surge uma luz. Uma luz que te mostra um caminho, sabe? Uma luz que te mostra alguém, um amor que está disposto a lutar do seu lado, a vencer os desafios da vida do seu lado. Juntos, vocês fazem aquilo que vocês fazem de forma leve aquilo que é pesado fazer sozinho. Vocês se completam, vocês se entendem. Vocês são não só o amor, mas a grande companhia que faltava um para o outro na vida, sabe? Vocês são o alívio da sensação um do outro de que alguma coisa faltava nesse mundo. Porque vocês encontram um no outro o que faltava. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para alguém. Vocês não estão mais sozinhos e as coisas vão ficar bem. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.